Já falamos, então, sobre o primeiro deles do século XX, que foi o Papa Leão XIII. Depois falamos sobre São Pio X, santo São Pio X, que foi o segundo Papa do século XX, Papa Bento XV, o terceiro Papa do século XX, Papa Pio XI, o quarto Papa do século XX, Papa Pio XII, o quinto Papa do século XX, e agora nós chegamos ao sexto Papa do século XX, que é o Papa João XXIII, a gente já fala dele. Mas antes, quero responder rapidinho algumas perguntas dos nossos telespectadores. Algumas perguntas interessantes estão chegando aqui dos nossos amigos telespectadores, é que não dá tempo da gente ficar no pormenor de todos os papas, senão a gente não vai falar de todos hoje. Mas olha, todas essas questões, elas acabam aparecendo em outras oportunidades aqui no programa Eclésia, tá? Primeiro delas, Padre Guido, olha só. Por que os papas não usam o próprio nome? Quem está perguntando é o Gilson Apolinário de Suzano. Por que os papas não usam o próprio nome? Gilson quer saber. Que tivemos um caso de um papa que tinha o nome de um deus pagão, né? E não soava muito bem. Portanto, ele mudou, ele mesmo tomou a iniciativa de mudar para um nome cristão, parece que ele chamou de João. Parece que o primeiro papa que trocou de nome, se não me falha a memória, sim, foi o Papa João, pois ele tinha o nome de um deus pagão. Aí, como o Padre Guido disse, não ficava bem, né? Exato. E aí nasceu a tradição que depois, essa tradição, Eric, foi até imitada na instituição de ordens religiosas masculinos e femininos. Que também trocaram os nomes, sim, né? Na hora de fazer a primeira profissão religiosa, as pessoas mudam de nome para o nome de religião. Muito bem. Outra pergunta interessante que chegou aqui também para a gente é a Creuza de Anápolis, Goiás. Creuza de Anápolis, Goiás. Ela está dizendo aqui, eu li em algum lugar que o Papa João Paulo II foi o Papa que mais tempo atuou depois de Pedro. Não foi não. Olha, pela tradição, São Pedro, que foi o primeiro Papa, é provável que ele tenha ficado 37 anos governando a Igreja. Agora, teve um outro Papa, Padre Guido, que ficou cerca de 31 anos. Ficou 31 anos, sim, que foi o Papa... Pio IX. Pio IX ficou 31 anos no poder. 31 anos, sim, de pontificado. E Papa João Paulo II ocupa o terceiro ou o quarto lugar. Ficou 26 anos e meio. Então, sim. São Pedro, 37 anos, Papa Pio IX, que também foi Papa antes do Leão XIII. Nós começamos falando de Leão XIII, antes dele, ali no final do século XIX, foi Pio IX. Ficou Papa 31 anos. E João Paulo II ficou 26 anos e meio, então certamente não foi o Papa que mais tempo ficou como Papa na história da Igreja. Como também, pelo outro lado, tivemos um Papa que reinou só 3 dias na história. Não lembro o nome, mas só 3 dias. Mas foi eleito e é considerado Papa por 3 dias só. Vamos lá. São João XXIII, santo, né? Recentemente foi canonizado pelo Papa Francisco, São João XXIII, um santo que foi Papa, foi eleito em 1958 e foi Papa até 1963. Sim. Só 5 anos, mas em 5 anos escreveu 8 encíclicas e ainda por cima convocou um concílio, que é o Concílio Vaticano II. Ou seja, essa história de Papa de transição é meio furada, né, Padre Guido? Porque Papa de transição ou não, ele tem poder para atuar como qualquer Papa. Claro, esta palavra de transição se dá geralmente para um Papa com uma idade já avançada, talvez, quem sabe, preparando um longo pontificado do seu sucessor. Por isso que é chamado de transição. Papa João XXIII chegou ao trono de São Pedro, digamos assim, com 78 anos de idade. Foi chamado em língua italiana il Papa Buono, o Papa bom, porque mostrou um caráter exatamente, não digo oposto, mas novo na Igreja, de verdadeiro papai das pessoas, uma linguagem muito popular, um homem que quebrou até tantas vezes o protocolo muito rigoroso do Vaticano. Não esqueçamos que o seu primeiro Natal, o Papa foi passá-lo com os presos de Roma. Na cadeia. Logo no seu primeiro Natal, sim, ele foi passar com os presos. Com os presos. Aliás, ofereceu o almoço festivo para todos os presos da Itália, no seu primeiro Natal, em 1958. Este homem, visitando também hospitais, usando uma linguagem muito familiar,
cativou logo a simpatia, digamos assim, do mundo inteiro. Não sei se temos algumas imagens dele também. Nós temos umas imagens, a gente vai mostrar já na sequência. Inclusive, a gente tem um discurso deles. Só um minutinho, a gente já mostra essas imagens e vamos ouvir um pequeno discurso do Papa João XXIII. Agora, Padre Guido, só para eu entender, vê se o senhor... Aliás, o senhor, Padre Guido, o senhor estava presente no funeral do Papa João XXIII. Sim, exato. Eu era criança, estava estudando lá em Roma e vi o Papa João XXIII morto. O senhor já era seminarista ou não? Seminarista, sim, já há 5 ou 6 anos. É que o senhor entrou bem cedo no seminário, né, Padre Guido? 57, 6 anos que era seminarista. Entendi. Exato. Bom, então o Padre Guido estava presente lá no funeral do João XXIII. Sim. O Papa João XXIII, com esse carisma dele, às vezes também quebrava protocolos, Sim. se improvisava, brincando, muito brincalhão. A gente compara um pouco o temperamento dele, o modo de ser, com o Papa Francisco. Sim. Porque o Papa Francisco também é assim. Muito feliz esta sua afirmação, Eric, porque até hoje, especialmente lá na Itália, o povo compara esses dois papas. A atitude de João XXIII com o Papa Francisco tem muito em comum. A vida muito sóbria, muito simples, digamos assim, a família do Papa João XXIII eram colonos, gente muito humilde. Simples. Vejam só, meus irmãos, depois de uma semana que ele era Papa, João XXIII, ele chamou o seu secretário e disse: escuta, faça uma pesquisa, por favor, para mim, veja se na Bíblia está escrito que o Papa não pode comer sozinho. Isto é, tem que estar sempre sozinho, não pode ter companhia, não pode convidar a ninguém. Porque ele era um homem que gostava da amizade, gostava da companhia e, digamos assim, quebrou muito os protocolos que por tantos anos reinavam dentro do Vaticano, né? A gente viu agora há pouco, Padre Guido, algumas imagens ali antigas, daquele trono que os servidores carregavam o Papa em procissão dentro da Basílica e às vezes até fora da Basílica de São Pedro. Sim. E tem um episódio interessante, porque o Papa Pio XII, que foi o Papa que reinou antes de João XXIII, era um Papa bem magrinho. E João XXIII, não, era um Papa gordinho. E ele fez piada com isso logo no início do seu pontificado, né? Foi na cerimônia da coroação do Papa. A cerimônia diz que no cortejo tem que parar 3 vezes, o Papa é carregado naquele andor, né, que chama-se sedia gestatoria, em língua latina, né? E quando para o cortejo por 3 vezes, um cardeal pega uma vela, um estopim, acende e depois sopra, apaga o fogo e diz para o Santo Padre em língua latina: sic transit gloria mundi, isto é assim que passa a glória do mundo. Em poucas palavras, Santo Padre, por favor, não seja vítima da salva de palmas, dos elogios, das fotografias, do blá 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 do povo, porque tudo isso passa. E o Papa responde dizendo de sim, por 3 vezes. Dizia era um ritual que se fazia isso então, né? Só que quando parou a primeira vez, quando o cardeal falou aquela frase, o Papa respondeu sim e logo perguntou para o seu secretário: escuta, quanto é que é o salário destes homens que me estão carregando? O secretário ficou surpreendido com esta pergunta e respondeu para o Papa: Santo Padre, este é um assunto que não é do seu interesse. Mas o Papa respondeu: olha, Pio XII, o meu predecessor, era magrinho. Eu sou bem volumoso, portanto, estão carregando um aumento de peso. Quero que todos estes homens ganhem também um aumento de salário. Nada mais justo, né, Padre Guido? Nada mais justo. Vamos fazer o seguinte, vamos ver algumas imagens do Papa João XXIII, também ouviram o seu discurso desse Papa que foi muito brincalhão, muito bonachão, deve ter sido um barato acompanhar as falas dele, mas também muito sério, convocando o Concílio Vaticano II, uma inspiração que ele sentiu, convocando o Concílio Vaticano II, que foi importantíssimo para a nossa geração. Vamos assistir então um trechinho de algumas imagens e também ouvir um discurso. Está aí, ó, Papa João XXIII, Papa de 58 a 63, 5 anos como Papa e 8 encíclicas produzidas. Vamos ouvir, c'è vamos modo, ouvir. recitando il rosario così, per il Papa di ricordarsi di tutto il mondo. Sapete dove metto i bambini, per esempio?
i bambini, non solamente i figli dei cattolici o dei non cattolici, ma tutti quanti i bambini. Quando sono al terzo mistero e davanti a Gesù che nasce, appare bambino e inizia quello che è il grande compito dell'unione della divinità con l'umanità, del cielo con la terra. Io quelle 10 Ave Marie le dico per tutti i bambini che sono nati nelle 24 ore prima che cominci il mio rosario. Quindi è una piccola confidenza, appena un bambino nasce, quello ha la preghiera del Papa per sé, perché penso che non ci sia niente come così dolce in una famiglia come l'innocenza di un bambino, e così sta bene che passi almeno per la bocca di uno che ha il compito di rappresentare ufficialmente questa unione dell'uomo, dell'anima con Dio, e che li ricorda bene. Poi, d'altro cosa volete che io vi aggiungo? È più importante per chi si trova al posto mio saper tacere che saper parlare. E parlare con misura, parlare con garbo, parlare con rispetto per tutti gli altri. Si dice ma il Papa rappresenta, diciamo, il governo, per così dire, la direzione della Chiesa Cattolica, ma per sé, se andate al fondo, se credete nel Vangelo e se ritenete che sia degno di rispetto anche per l'esperienza di 20 secoli, non si può negare che il compito del Papa non è chiuso unicamente a quelli che hanno la professione, diciamo, cristiana e cattolica particolarmente, ma il cuore suo deve espandersi. Se rappresenta nostro Signore Gesù Cristo, evidentemente lo deve presentare in tutto. Bacana, né? Muito bela, hein? Muito legal a gente ouvir um discurso. A gente está diante do discurso de um homem que é santo, canonizado pela Igreja Católica e Papa. Muito bacana. Exato. Entre as frases que ele pronunciou mesmo numa linguagem italiana meio corrido, que é o nosso estilo de italianos, né? Ele, não sei se todo mundo conseguiu ler, ele disse que toda vez que ele reza o terço, antes da reza do terço, dedica 10 Ave Maria para as crianças que acabam de nascer nas 24 horas do dia. Olha só. Bonito, né? Muito bonito. Dar boas-vindas às crianças no mundo através da Ave Maria. O João 23 é uma mistura de simpatia, de brincalhão, amizade, mas também de muita seriedade, trabalhando com documentos importantes, com o Concílio Vaticano II, e tudo isso com santidade. A Igreja reconheceu essa santidade e elevou ele ao altar. Recentemente, o Papa Francisco canonizou. Certo, ele era natural da cidade de Bergamo, perto de Milão, no norte da Itália, né? Tem um episódio, eu já ia trocar aqui para o próximo Papa, mas rapidinho, Padre Guido. Quando o Papa João XXIII ainda era cardeal, ele era diplomata da Santa Sé na Hungria. Estava trabalhando naquele período da Segunda Guerra Mundial, no pontificado de Pio XII, né? Aquela época que o nazismo estava ali bem forte, e ele teve um episódio que ele ajudou a salvar algumas crianças. Rapidinho, conta pra gente. Algumas, 1.500 crianças já carregadas nos vagões para ir para os campos de extermínio, minha gente. Ele trabalhou usando toda a diplomacia e conseguiu mandar desviar aquele trem, salvando 1.500 crianças. Olha como trabalhou também para salvar, para resgatar a vida humana. Ou seja, naquela conta de Pio XII, que Pio XII ajudou a salvar 800 mil pessoas dos campos de concentração, ele estava presente ali trabalhando também nos bastidores como diplomata, inclusive esse episódio da Hungria que é bem famoso. Sim. Vamos lá, Padre Guido, vamos lá para a gente comentar sobre todos os papas que ainda faltam. Certo. Depois de João XXIII, o Beato, já beatificado, Papa Paulo VI, foi Papa de 1963 a 78, 1978, 15 anos como Papa, escreveu 7 encíclicas, foi o Papa que teve o serviço de conduzir a Igreja logo depois do Concílio Vaticano II. Aliás, ele encerrou o concílio, né, Padre Guido? Exato, em 1966 terminou o Concílio Ecumênico Vaticano II e o Papa Paulo VI, meus irmãos, enfrentou um período muito delicado, usamos a palavra certa, na vida e na história da Igreja, porque logo após que terminou o concílio, todas as novidades que o concílio apresentou do ponto de vista da liturgia, da vida religiosa,
da promoção da mulher dentro da igreja, começou tudo a ser posto em prática. Mas encontrou tanta gente, inclusive até padres e religiosos, que não estavam preparados. Por isso tivemos um período de grave crise dentro da igreja. Certo. Ele enfrentou esta crise e sofreu muito devido a isso, né? Quando se tratou, por exemplo, de uma abertura para os leigos. Tem até um documento do Concílio Vaticano dedicado a eles, quando se tratou de colocar a língua local como língua oficial na liturgia. Assim as pessoas começam a entender melhor. Os altares foram tirados da parede, o padre virou para a frente do povo, uma participação muito mais ativa e concreta a todas as celebrações. Foi um homem que se destacou por esse trabalho e que enfrentou, digamos assim, momentos muito difíceis. Ultimamente, né, ele foi beatificado e tudo diz, Érica, que brevemente será também canonizado. Certamente. O Papa Paulo VI foi o primeiro Papa que foi até a cidade de Fátima, em Portugal. Sim. Inclusive, a gente tem as imagens, vamos soltar essas imagens? A gente tem essas imagens do Papa Paulo VI, está aí o Papa Paulo VI, Papa de 63 a 78, e a gente tem as imagens na sequência de quando ele foi visitar o primeiro Papa que foi visitar, está aí, ó, ele chegando a Portugal para visitar o Santuário de Fátima. E naquela oportunidade ele apresentou a todos a Lúcia de Fátima. A irmã Lúcia, que vivia na clausura, era uma religiosa carmelita, foi apresentada ao mundo também. Está aí, ó, ele diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima rezando. O primeiro Papa da história que foi visitar, porque depois o Bento XVI esteve lá também, sim, João Paulo II esteve lá, mas ele foi o primeiro Papa que visitou o Santuário de Fátima. Esteve também na Terra Santa. Foi ele que deu aquele famoso abraço ao patriarca Atenágoras e soltou aquela famosa frase: o que nos separa é muito menos inferior do que nos une, para dizer que já havia um grande caminho no ecumenismo, né, para se reencontrar como igrejas cristãs. Trabalhou bastante nessa questão da aproximação da Igreja Católica com a Igreja Ortodoxa. Sim. Teve grandes passos, né, diante disso, inclusive esse encontro que o senhor acabou de dizer. E como chefe da Igreja, foi o primeiro Papa que falou na ONU. É verdade. Foi até lá na ONU e fez um discurso muito famoso, que se tornou muito famoso devido sempre à dignidade da pessoa humana feita à imagem de Deus. Papa Paulo VI também, a gente disse recentemente, instituiu o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. A gente até falou disso no programa em outra oportunidade. Exato. Padre Guido, depois do nosso querido beato Papa Paulo VI, o senhor disse agora há pouco de um Papa que ficou 3 dias como Papa, um Papa lá atrás na história da Igreja. Sim. Mas esse Papa também ficou pouquinho tempo, só 32 dias. A gente está falando do Papa João Paulo I. Exato. Só 32 dias como Papa. Assumiu em agosto de 78 e faleceu em setembro de 78. Ficou um mês e pouquinho como Papa. E a gente acabou chamando, já que ele era muito simpático, ficou conhecido como Papa do Sorriso. O Papa do Sorriso. Né? O nome completo dele, Albino Luciani. Era do norte da Itália, perto da cidade de Treviso, quase da mesma cidade de Papa Pio X. Era perto da cidade dele. Ele também era cardeal patriarca de Veneza. Assim como São Pio X. Sim, exato. Né? E ficou Papa somente um mês. Foi encontrado morto por uma religiosa que ela também, como uma secretária que trabalhava com ele desde que ele era cardeal de patriarca de Veneza, né? O Papa costumava toda manhã, às 4:30 da manhã, tomar um cafezinho e se levantava já naquela hora e a religiosa bateu na porta do quarto do Papa, não respondeu, ela entrou e viu o Papa já estava morto. Pegou todo o mundo inteiro de surpresa. Não temos documentos, não escreveu nenhuma carta encíclica. Não deu tempo, né? Não deu nem tempo. É conhecido, como você falou muito bem, como o Papa do Sorriso. Vamos ver algumas imagens, então, do São João Paulo. Não foi João Paulo I. Já o senhor explica por que ele é João Paulo I. Porque ele escolheu 2 nomes. Ali, ó, vamos ver um pouquinho das imagens dele. Tá aí, ó, Papa João Paulo I,
que a nossa geração já está um pouco distante dele. Muitas pessoas talvez nunca tinham visto essas imagens do querido João Paulo I. Bom, antes dele, né, Padre Guido, teve um Papa Paulo e também teve um Papa João. Exato. Ele resolveu unir os dois nomes? Sim, porque ele gostava dos dois papas como se fossem verdadeiros mestres. Ele pegou o nome dos dois, de João XXIII e de Paulo VI, e assim chamou-se de Papa João Paulo. Mas, como nós falaremos logo em seguida, como acontece hoje com o Papa Francisco, não é Papa Francisco I. Só é Francisco. Será chamado de primeiro se um outro Papa um dia escolher o nome de Francisco. Agora, Certo. o Papa João Paulo I, esse Papa ficou pouquinho tempo no poder, ele foi o último Papa italiano até hoje. Né? Lembrando que durante 450 anos, só o Papa italiano governou a Igreja. Antes disso, o último Papa desse período foi o Papa Adriano, só não me lembro qual. Da Holanda. Holandês, Da um Holanda, Papa holandês. sim. Depois desse Papa holandês, Adriano, não me lembro agora qual o número desse Adriano, que foi holandês, 450 anos de papas italianos, na qual o último deles, Papa João Paulo I. Porque depois tivemos um polonês, um alemão e um argentino, que é o atual Papa Francisco. Certo. Agora, o Papa João Paulo II, né, que ficou Papa depois de João Paulo I, viu que o Papa João Paulo I tinha escolhido esse nome composto, o primeiro Papa da história que escolheu o nome composto, João Paulo I, ele resolveu homenageá-lo e adotou esse nome, o nosso querido São João Paulo II, já tão próximo da nossa geração, santo canonizado recentemente também. E aí, de repente, a história se viu, depois de 450 anos, um Papa polonês. Exato. Quem teria imaginado, né? Um homem com 58 anos de idade, bem jovem, inclusive, como nós conhecemos na história da vida dele, foi logo apelidado lá na Europa do atleta de Deus, porque praticava até esportes, né? E, especialmente gostava muito de esquiar, certo? E não renunciava alguns dias de merecido descanso. A gente tem até algumas imagens, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, dele na neve. A gente tem imagem dele na neve, porque Exato. realmente, em muitas oportunidades, ele foi esquiar mesmo depois de Papa, né? Sim, ele frequentava mais de uma vez, ele passava alguns dias, logo que tinha esta possibilidade. Um homem que não cansou de visitar o mundo inteiro. Esteve 3 vezes no Brasil, não esqueçamos, no ano 1980. Você era bem pequenino, né? Eu nasci em 80, eu tinha poucos dias quando o Papa veio aqui no Brasil. Exato. Oh, mas olha, vou te dizer uma coisa, Eric. Não se encontrava mais ônibus no Brasil para ver o Papa. Ficou 14 dias aqui no Brasil. Passou pelas maiores cidades, de Manaus até Porto Alegre, marcando a sua presença com cerimônias, com encontros. Gente, olha, foi uma coisa única na história da vida religiosa do nosso querido Brasil. Como a gente disse agora há pouco, o Papa João Paulo II ficou 26 anos e meio como Papa. É o terceiro pontificado mais longo da Igreja, só perde para o próprio São Pedro, que foi o primeiro Papa, e ficou 37 anos como Papa, e para o Papa Pio IX, que ficou 31 anos como Papa. O Papa João Paulo II, que morreu em 2005, ele já é Papa também do século XXI, mas foi o Papa que fez a transição, então, do século XX para o século XXI. A gente poderia destacar muitas coisas sobre o Papa João Paulo II. Ele escreveu 14 encíclicas, uma mais bela do que a outra, tem tanta coisa maravilhosa para falar do Papa João Paulo II. Não dá tempo de falar tanto aqui no programa de hoje, mas quero destacar uma informação, Padre Guido. Sim. O Papa João Paulo II foi o Papa que mais canonizou e mais beatificou pessoas na história da Igreja. É uma lista enorme, Padre Guido. Eu tenho até o número aqui, se o senhor quiser. Não, mais ou menos, eu fiz uma pesquisa. É o 1340. 40 beatos. 1340 beatos ele chegou a beatificar. E 400 e mais... 483 canonizações. Santos, exato. Ou seja, ele canonizou 1.340 pessoas e canonizou 483 pessoas. Muita gente, bastante gente. E entre estes, também o fundador da minha congregação, Padre Aníbal Maria de França, foi beatificado e canonizado por João Paulo II. Vamos matar um pouquinho a saudade? A nossa geração ainda está acostumada com João Paulo II, pois morreu em 2005, não faz tanto tempo assim, mas vamos relembrar algumas imagens do Papa João Paulo II. Vamos ver um pouquinho desse grande santo, São João Paulo II. Está aí, ó, Papa de 78 a 2005, grande São João Paulo II, que a gente morre de saudade. Inclusive, a gente tem um trechinho dele sorrindo, olha só, numa apresentação artística lá no Vaticano, ele brincando, sorrindo. Aí ele já velhinho. Aí ele também mais velhinho ainda, já no fim do seu pontificado. Esse grande Papa polonês.
brincando com as crianças. E olha, as conquistas deste homem foram extraordinárias, né? E, sobretudo porque conseguiu derrubar os grandes regimes totalitários. É verdade. Né? O gesto característico, lembra, Padre Guido? Sim. Ele chegava num país e beijava o solo. Um grande respeito. Ah, essa imagem com aquela pessoa que atirou nele. Ele estava perdoando, ele encontrou essa pessoa. Che è quel turco, che no dia 13 di maio di 1981. Ele cantando o Padre Nosso na missa. Cantando o Pai Nosso. Em língua latina. Aí, ó, a neve, Padre Guido, que o senhor lembrou agora há pouco. Exato. Olha ele visitando ali uma montanha. Inclusive na casa natal dele, na cidade de Wadowice, na Polônia, estão guardados os esquis que ele usava para esquiar. E na sequência a gente vai ouvir um trechinho de uma fala muito famosa que ele fez aqui no Brasil, que ficou marcada e vai ficar para toda a história mesmo. Se você não se lembra disso, ouça só o que o Papa João Paulo II falou em uma das suas visitas no Brasil, justamente na cidade do Rio de Janeiro. Também essa grande simpatia que ele tinha, o grande bom humor. A gente vai ouvir na sequência só. Acompanhe só para você ver. Ouça. Amava os montes, né? Belíssimas imagens. Vamos ouvir. Se Deus é brasileiro, o Papa é carioca. Lembram-se dessa frase? Se Deus é brasileiro, o Papa é carioca. Muito simpático, muito carismático, ele no Rio de Janeiro. Certamente essa frase ninguém esquece. Quantos mais os cariocas, né, Padre Guido? Exato, né? Naquela viagem que ele fez em 1980, eu vi ele na cidade de Curitiba. E, a um certo ponto ele disse para mais de 1 milhão de pessoas que gritavam, fica aqui conosco. Ele respondeu, mas vou fazer o quê? Se Pedro escolheu Roma, né? Todo mundo muda. Então saiu com a famosa frase, São Pedro escolheu Roma, mas hoje escolheu Curitiba. Bonito demais. Né? Ele é uma pessoa muito brilhante que deixou uma impressão extraordinária. O senhor fez um comentário, a gente já está acabando o programa, a gente não vai dar tempo de comentar sobre isso. Mas o senhor falou bastante aí do combate de João Paulo II aos regimes totalitários. Ele que, como polonês, sentiu de perto os flagelos do nazismo e depois do comunismo, né? Já que a Polônia foi devastada por esses dois regimes totalitários. Mas depois, como Papa, teve grande importância para combater principalmente a queda do Muro de Berlim, que era um grande símbolo da divisão comunista do Ocidente para o Oriente, e ele, junto com o Ronald Reagan, fez um importante trabalho também de diplomacia e conseguiu derrubar o Muro de Berlim. Olha, em outra oportunidade a gente volta a falar sobre o Papa João Paulo II, que muita coisa bacana para falar sobre isso. Mas antes de a gente encerrar, Padre Guido, a gente falou aqui sobre os papas do século XX. Mas os papas do século XXI, os dois, além do João Paulo II, que também foi papa no século XXI, os dois papas mais recentes, o alemão Ratzinger, ou seja, Papa Bento XVI, e o argentino Bergoglio, que é o querido Papa Francisco, estão vivos e de vez em quando eles se encontram e as imagens são belíssimas. Então, o que aconteceu justamente no dia de hoje? O Papa Francisco visitou o Papa Bento XVI lá naquele mosteiro onde o Papa Bento XVI mora, dentro do Vaticano, que chama Mosteiro Mater Ecclesia, não é isso? Mater Ecclesia, sim. É onde atualmente o Papa Emérito mora. Está morando aí em vida de contemplação e recebeu uma visita. Vamos ver essas imagens, vamos ver essas imagens que a gente tem aí do Encontro dos Dois. Isso aí foi hoje, gente. Olha só que bacana. Porque o Papa Bento XVI vai passar 2 semanas na casa de verão dos papas, que é lá em Castel Gandolfo. Sim. At 10 a.m., Pope Francis stopped by the former Tá aí convent até a in gente, Vatican City, o where repórter Pope narrando ali em Emeritus inglês o que Benedict aconteceu XVI hoje. A gente recebeu essas imagens The elderly hoje. former Pope was in good spirits as he met with Pope Francis E o at the Papa door of Bento his home, XVI, que vai but he was passar 2 unable to semanas lá em walk Castel down the Gandolfo, stairs. disse para o Papa Francisco, During the few moments vamos that também, o cameras senhor were não there vai to see comigo the lá two para men Castel speak, Gandolfo, e o the Papa Pope Francisco Emeritus vai. asked Eles vão passar him 1 when semana he would juntos. do Depois de during alguns his vacation. compromissos do Papa Francisco, os dois vão passar
agora uma semana em Castel Gandolfo, descansando um pouco, certamente conversando muito. É muito bacana ver as imagens dos dois papas se encontrando, o Papa reinante e o querido Papa Emérito, o Papa Bento XVI. Esses dois já são do século XXI, mas merece, é claro, nosso destaque, nosso carinho e todo o nosso respeito a essas duas figuras brilhantes aí, mais recentes como Papa da nossa igreja. Padre Guido, foi uma alegria ter feito esse programa com o senhor. Muita coisa importante ficou de fora, porque são muitas informações. A gente já está chegando ao fim. Queria, por favor, que o senhor nos desse a bênção para encerrar. Certo, a bênção para todos. Hoje, de maneira especial, para um tão grande amigo, o seu Stevens, que se tornou papai do pequeno Jonas. É verdade, um grande abraço para o meu amigo Steve, lá de Santo André, que é pai recente, 3 meses, com o Jonas. Parabéns, viu, Steve? E para uma família de Criciúma, seu José Benedetti, dona Zilma, Tiago e dona Rica da Molina. E também para o casal de Cristina, doutor Carlos, com as filhas Juliana e Luciana de Bauru. Para todos, o meu grande abraço, obrigado pela vossa audiência e para todos vocês, prezados amigos e telespectadores, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Muito obrigado, viu, Padre Guido? Esse programa falando sobre os papas do século XX, o senhor foi testemunha ocular, por exemplo, de alguns deles, como o senhor disse aí. O senhor estava presente no funeral do João XXIII, o senhor chegou a se encontrar com João Paulo II, mas o senhor foi aluno de Bento XVI, que a gente acabou de ver. Então, essa história, o senhor está presente mesmo, né? Olha só, quero agradecer algumas pessoas que participaram aqui com a gente. Não dá tempo de agradecer a todo mundo, mas recebemos mensagem de Anápolis, Goiás, Bauru, São Paulo, algumas cidades de Alagoas, Acreúna, Goiás, Suzano, São Paulo, Campina Grande, Paraíba, Alfenas, Patrocínio, Paraisópolis, Bocaiúva, todo mundo de Minas Gerais e mais um montão de cidade que participou com a gente. Na semana que vem a gente se encontra para mais um programa Eclésia. Semana que vem um tema dedicado à liturgia. Vamos falar sobre os paramentos litúrgicos, curiosidades, mostrar alguns deles. A gente se encontra então, boa semana. A gente fala sobre isso na semana que vem. Valeu, até lá, tchau, tchau.